Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós abordaremos uma das parábolas mais belas do Evangelho, a parábola do filho pródigo, que está em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32. E essa parábola é muito importante porque mudou e até hoje muda o conceito que nós temos de Deus. Começa da seguinte forma: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre os 2 filhos os seus bens, a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar, cuidar de porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos trabalhadores diários de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, passando fome? Vou me levantar e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores diários. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Primeira coisa que nós nos perguntamos: o que é filho pródigo? Filho pródigo é exatamente o que o filho faz, o filho mais novo na história. É aquele esbanjador, gastador, que destrói desordenadamente os seus bens, reduzindo-se à miséria. Foi o que o filho mais novo fez: pediu todos os bens que lhe cabiam ao pai e saíra pelo mundo gastando da forma que mais gostaria. Então, nessa parábola, nós temos um pai que simbolizado, ou que representa, na realidade, Deus, 2 filhos, um mais novo, que é o pródigo, e um mais velho, que também nós faremos uma análise. Aqui nós podemos ver muito bem sobre o poder de escolha que Deus nos deu, ou livre-arbítrio, e também um pouco da lei, de uma das leis divinas de causa e efeito. Os 2 irmãos representam a humanidade. Ora nós podemos nos ver como o filho pródigo, ora como o irmão mais velho, representando boa parte aí das pessoas da nossa humanidade. Os pródigos são aqueles que se perderam ou se perdem na sua caminhada durante a sua vida.
O filho mais velho é o egoísta, é aquele que não sente culpa, é aquele que não praticou o mal, mas que possui vários defeitos. Então vamos começar, com mais detalhes. O filho mais novo, ele tem um perfil de ativo, determinado, ele quer conhecer coisas novas, vivenciar. E aí quando ele chega a seu pai e fala disso, mostra essa vontade de ter novas experiências, o pai respeita a vontade. Ele percebe isso como uma coisa natural. Deus, então, ele nos dá esse livre-arbítrio, esse poder de escolha, para que nós mesmos possamos tomar as nossas decisões, saber o que faremos, quando faremos, como faremos. Ele não se opôs a nada disso, porque cada um de nós é livre para tomar as nossas próprias escolhas. E o filho mais novo, então, pegou todas as suas coisas e partiu para uma terra longínqua. E aqui ele perdeu o contato com o pai, mostrando que muitas vezes na nossa vida a ilusão da matéria, ou daquela nossa rotina desenfreada, faz com que percamos esse contato com o divino, com Deus. E aqui é representado pelo fato dele ter partido para uma terra longínqua. E aí, com esse desregramento de conduta, ou a forma como esse jovem viveu, ele começou a colher os frutos daquilo que ele plantou. O plantio é livre, nós temos o livre-arbítrio, mas, infelizmente ou felizmente, a gente aprende com isso, então é positivo, a colheita é obrigatória. Então esse desregramento começa a produzir um grande sofrimento. Ele fica pobre, arruinado, sente fome e está destruído espiritual e materialmente. E aqui é importante, porque muitas vezes a vida, quando isenta da questão espiritual ou dessa conexão com o divino, ela faz com que nós nos sintamos vazios, com fome, incompletos, insatisfeitos. E foi exatamente o que o filho pródigo sentiu. E o mais importante, ele percebeu que era o único culpado dessa situação toda. Porque muitas vezes nós culpamos os nossos familiares, o nosso vizinho, o outro, pelos problemas que temos em nossas vidas. Mas é importantíssimo perceber que eu sou o culpado pelos meus erros e pela situação que eu estou nesse momento. Então, esse foi o primeiro passo do retorno à casa do Pai. Paulo nos lembra em Coríntios, todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas as coisas me convêm, são úteis de eu fazer. E aí então ele se arrepende, ele percebe a realidade dessa vida material pela dor. Não é necessário nós chegarmos a esse ponto de perceber pela dor, mas, pela sua escolha, esse jovem o faz pela dor, pelo sofrimento. E o mais importante, mesmo assim, Deus estava de braços abertos para ele. E aí então ele decide retornar à casa do Pai. Ele caiu em si, E vários outros no Evangelho também caem em si, alguns tarde, outros mais cedo. Pedro caiu em si após negar Jesus, 3 vezes. Maria de Madalena também caiu em si, etc. Cada um de nós cai em si num momento diferente. E é importante não apenas se culpar, como Judas o fez, mas agir como Pedro, de fazer uma análise e o que eu posso fazer daqui para frente para mudar a minha rota, para poder combater essa derrota, essa saída de rota que eu tive em minha vida. Esse é uma das coisas mais importantes, que é o voltar à casa do Pai. E a herança desperdiçada aqui representa a consciência daquele jovem que ele sabia que estava cometendo um erro ou fazendo algo errado, e mesmo assim o fez, porque nós sabemos o que é certo e errado, e muitas vezes optamos pelo errado. Então é a herança desperdiçada. A grande fome que ele sente é esse cansaço, essa insatisfação, esse vazio que os prazeres materiais nos geram.
E aí chega um momento, então, que arde-lhe a vontade de ser bom, de melhorar, fazendo parte desse processo. Mas é claro que existe um período de ajuste. Não será de um momento para o outro que já mudaremos completamente a nossa vida. Por quê? Porque ainda estamos colhendo os frutos que plantamos. E nesse período de ajuste, esse jovem, ele vive como um apacentador de porcos, mas ele firma no seu propósito de retornar à casa do Pai. Nessa parábola fala sobre o filho pródigo que desperdiçou os seus bens materiais. Mas existem vários outros filhos pródigos, não necessariamente relacionados à materialidade. Nós podemos ter os filhos pródigos da inteligência, que não estão produzindo frutos úteis à humanidade, ou os filhos pródigos do tempo que possuem, que não produzem coisas úteis, e vários outros modos de se tornar filhos pródigos. E aí, o que ele faz? Ele eleva o seu pensamento, ele entra em prece, em comunhão, ele muda a sua forma de pensar, ele torna-se humilde, é o primeiro passo do retorno à casa do Pai, tornar-se humilde, que vem lá na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque alcançarão o reino de Deus, o reino dos céus. E aí, quando ele chega próximo à casa do Pai, o pai, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então aqui a gente vê que Jesus traz um Deus de misericórdia infinita. O homem não fez exigências ao filho pródigo, não criticou a sua atitude, não solicitou justificativas, nada disso. Ele correu em direção ao filho e abraçou e o beijou. Então Jesus traz uma nova visão de Deus. E o seu filho mais velho, que estava no campo, ele é o filho egoísta, é o filho apegado à matéria, é o filho invejoso. É visto como o fariseu da época de Jesus, que valoriza mais a forma do que o conteúdo. Estava sempre nos templos, mas tinha o seu coração vazio. Então é um alerta. Nós, que muitas vezes estamos à frente das casas religiosas, que estejamos lá pelo sentimento, com o amor, na busca incessante de nos transformarmos, e não simplesmente por medo de Deus ou por uma conveniência de estarmos à frente dessas casas religiosas. Ele não possuía virtudes, porém também não cometeu atos, não transgrediu as leis divinas. Então nem sempre o que permanece junto à casa do Pai, cumprindo os deveres, está efetivamente se transformando ou se melhorando. Então essa é uma das mais belas parábolas e nos traz uma mensagem de consolo e de esperança a todos. Nós que somos o filho pródigo ou nós que somos o irmão mais velho egoísta. Obrigado a todos e até o próximo estudo.